preconceito, né? Mas eu vou manchar a imagem da sua empresa, né? O que eles têm que eu não tenho? O que tem de errado no meu currículo? Minha sexualidade. É Realmente, relevante? Eu acho que a gente tem que ter a liberdade de escolha. Eu não sei se eu me considero. Eu sei, em partes, eu não aprovo. Isso é de mim, tá? Eu não aprovo. Mas por que a senhora não aprova? Eu não sei, eu leio muita Bíblia, eu gosto, entendeu? Então eu sou influenciada da palavra de Deus, entendeu? Então a palavra de Deus diz que isso não é assim. Não? Por que sabe? Porque eu não só acredito, como eu tenho certeza que cada um, né, tem seu modo de viver, cada um tem sua dependência, né? E é uma escolha, né? Eu sei que tudo vai ficar bem. Se nasce, se não nasce com aquele dom, né, de ser, possa ser por influências, né? Possa ser por influência, eu acho que cabe a escolha. Não, ela ou nasce gay ou devido à circunstância ela pode se tornar gay. Eu conheço casos de pessoas que pareciam ser homem e depois virou gay. E as minhas lágrimas vão secar. Eu sei que tudo vai ficar. Eu acho errado. Por que o senhor acha errado? Eu acho que isso é uma coisa que deveria ser reservada de cada um, não deveria ser exposto assim. Mas se uma pessoa heterossexual beija na rua? Não aprovo. Não aprova? Não aprovo. Assim. Porque eu acho que é influência para as crianças. Influência. bem. E essas feridas vão se curar. Não, acho que não. Acho que hoje em dia muita gente tem preconceito. Então, ainda mais se soubesse portar normal. Como que é assim se comportar normal? Assim, não... ser um gay normal, não ser desmoecando, igual uma pessoa normal. Eu acho que vai você ser gay, você precisa ser espalhafatoso. Como assim espalhafatoso? Normal, Afeminado? Normal, é. Homem normal, pessoa normal, só escolheu a opção sexual. Acredito que não, porque por mais que as pessoas falem que não existe preconceito, nós sabemos que existe sim. E tem alguns locais em que nem convém, por às vezes se destacar mais, né? Então, eu acredito que não tem o mesmo não, existe sim o preconceito. Eu ia aceitar, né? Porque o amor fala mais alto. Eu aceitaria. Claro que não é algo que eu desejaria. Eu acho que não seria o que qualquer pai e qualquer mãe faria, né? Mas não resta outra saída a não ser a gente aceitar. Porque afinal de contas está no nosso meio, é cria nossa. E a gente tem que acompanhar, né? Tem que aceitar a opção. Se seu filho fosse cisgênero, o que o senhor faria? Eu faria... tem a parte da compreensão, né? Compreender, conversar, né? Estudar ele, né? Para que eu possa entender. Eu ia estar junto com a minha filha, porque eu não ia deixar minha filha. Mas eu não ia aprovar, dentro de mim eu não ia aprovar. Não gostaria não, mas eu não teria outra solução a não ser aceitar, respeitar a opção deles. Que me impede de sorrir é tudo que eu já... Cisgênero é o conceito dado à pessoa que se identifica com um gênero determinado em seu nascimento, ou seja, uma pessoa que nasceu com pênis e se identifica como homem.
Transgênero é o conceito dado à pessoa que não se identifica com um gênero determinado em seu nascimento, ou seja, uma pessoa que nasceu com pênis e se identifica como mulher. – 41% da comunidade LGBT afirma ter sofrido discriminação por sua orientação sexual ou identidade de gênero no ambiente de trabalho. 33% das empresas brasileiras não contratariam pessoas LGBT para cargos de chefia. Além de 61% dos funcionários LGBT no Brasil optam por esconder a sexualidade de colegas e gestores, sem contar o fato que 90% de travestis estão se prostituindo por não terem conseguido emprego, mesmo com bons currículos. Pelo simples fato de eu ser gay, de eu ser trans, de eu ser bissexual, de eu ser lésbica, de eu ser hétero. De trabalho enfrentada pela comunidade LGBT. A gente, eu imagino, né, que os estudos dessa realidade de trabalho na comunidade LGBT devem envolver várias nuances. Uma delas é que uma boa parte dessa comunidade, né, como se diz na gíria, né, está no armário ainda. Né? Então isso não sei se chega a ser um empecilho, enfim, né? Se você tem um executivo que seja gay, enfim, mas que o cara está realizando sua atividade, não sei se ele sofre exatamente algum tipo de preconceito salarial, qualquer coisa do gênero. Agora, o tipo de preconceito que a sociedade reproduz, certamente, piadinhas, preconceitos, ou enfim, comentários, né, nas costas, fofocas, esse tipo de coisas que a pessoa estaria sujeita. Agora, eu acho que me parece completamente diferente, e por isso eu estou falando das nuances, de caso a caso, dependendo em que trabalho que isso está acontecendo. Por exemplo, no meio do futebol, no trabalho, né? Tem um jogador que é o Richarlison, né, que nem era exatamente gay assumido, mas que descobriu que ele era gay, depois o cara assumiu. Um preconceito muito grande. Tem times há torcidas que recusam, né, a presença daquele jogador ali, sendo que ele foi um jogador quando chegou à seleção brasileira. Por exemplo, travestis, por exemplo, né, que possam trabalhar em determinadas áreas, como por exemplo na educação, sendo professores, né, certamente no Brasil vão sofrer uma série de barreiras, né, inclusive com a possibilidade de serem demitidos ou de não serem contratados, né, lojas. É claro que aí, né, quando você tem que dentro dessa comunidade LGBT, né, você tem uma gama muito grande, né, de possibilidades, né, de assumir identidade de gênero aí, né. Então assim, não sou um especialista, como estou falando, não estou falando nada baseado em estudos, né, certamente deve haver, né, estudo tanto com a questão salarial, como com essas questões, como também relativas ao desemprego, né, e que não são características próprias do LGBT. Por exemplo, as próprias mulheres. Saiu recentemente uma pesquisa que uma boa parte das mulheres, depois de ter pedido licença maternidade, depois de cumprir tudo, foram demitidas, né. Então, assim, o mercado de trabalho, ele tem, como no caso do presídio, que eu falei há pouco na entrevista, ele vai reproduzir a sociedade brasileira, né. Então, certamente a pessoa que assume essa identidade, sai do armário, vamos colocar assim, né, ela pode sofrer sanções, né, graves, de ser demitida, né, sofrer perseguições, ou fofoca, mesmo que for uma coisa, entre aspas, mais leve, mas fofoca, né, o comentário já é muito desagradável, né, a vida da pessoa se torna uma espécie de inferno ali naquele negócio, simplesmente por sua identidade, né. Me parece que eu pensaria por aí, quer dizer, depende do trabalho, né. Agora, no campo das artes, talvez seja mais aceito, né? Então, quer dizer, então você tem uma nuance aí, mas no geral deve sofrer, é comum sofrer bastante preconceitos e casos de desemprego, ou de não conseguir um trabalho por sua condição, né? Me parece que é por aí. Né? A história mundial marcada por grandes gentes que enfrentaram problemas no seu trabalho devido à sua sexualidade, como Oscar Wilde e Miguel Ortiz. Mesmo com toda essa contribuição, por que ainda tanta rejeição de LGBTs no mercado de trabalho? Bom, a primeira questão que vale a pena ser tocada é que os problemas que a comunidade LGBT enfrenta não são restritos apenas ao mercado de trabalho. Na verdade, né, a discussão que é mais ampla pelo fato de você ter um padrão de sociedade instituído, né, onde aquele tipo ideal, né, o tipo
predominante, aquele que dita, né, as normas, está ligado a um determinado perfil, né? Perfil masculino, né, heterossexual, branco, de preferência europeu, né, de preferência de classe média alta, classe alta, né? Então, você tem padrões, né, que são organizados, que são articulados, né, daquilo que a gente chama de normatização da sociedade, né? Ou seja, como é que as normas, né, que organizam a sociedade, que ditam inclusive a moral, né, os bons costumes, né, são colocados. Né? Então, por consequência, tudo aquilo que não se encaixa dentro desse padrão, né, ou seja, o indivíduo ou a indivídua, né, que não é masculino, né, que não é branco, né, que não é heterossexual, né, e que é de classe trabalhadora, né, ele se vê à margem, né, se vê a reboque, ele passa por processos, né, de opressão por conta dessa normatização. Isso se dá em todas as dimensões da vida, não se dá apenas no mercado de trabalho. O mercado de trabalho é uma das dimensões da vida, né? Uma das funções, né? Uma das atividades que nós seres humanos, né, participamos, né? Mas não é único. Então acho que o importante é se situar isso. Michelangelo, Da Vinci, Ellen DeGeneres, Oscar Wilde, Billie Holiday, Júlio César, Maria Antonieta, Elton John. Você sabia que um dos pais da computação era gay? Teve boato até de que o pai da aviação era gay. Primeiro-ministro de Luxemburgo, da União Europeia, a se casar com outro homem. Ele é gay. E o que isso muda na sua vida? Oi você. Você que está usando o computador agora em casa, ou que tem ou já teve um computador. Você devia agradecer a um inglês chamado Alan Turing. Ele foi um grande gênio da matemática e cientista da computação. Embora ele tenha ajudado bastante ajudou a Inglaterra na Segunda Guerra Mundial, ele criou o computador, o primeiro computador, mas mesmo assim ele foi castrado quimicamente pela Inglaterra por ser homossexual. Edith Windsor foi uma ativista da comunidade LGBT. Ela foi a responsável por uma ação que levou a Suprema Corte dos Estados Unidos a reconhecer pela primeira vez a legalidade entre o casamento de pessoas do mesmo sexo. Ela era lésbica. O que isso mudou na sua vida? Político, ativista gay, norte-americano, Harvey Milk foi o primeiro homem abertamente gay a ser eleito a um cargo público na Califórnia. Ele lutou bravamente a favor dos direitos dos homossexuais. Sua vida foi contada num filme chamado Milk, A Voz para a Igualdade. O filme foi vencedor de Oscar e Critics' Choice Awards, entre outros prêmios. Ele era gay. Ele era abertamente gay. O que isso influenciou na sua vida? Pablo Vittar é uma drag queen que vem se destacando no mundo da música, tanto internacional, tanto nacional. Ela vem de vários hits, como o hit Sua Cara, ao lado de Anitta, Major Lazer e Diplo, e foi a primeira drag queen a pisar no palco mundo no Rock in Rio. Sarah Josephine, médica, nascida em Nova York, era homossexual. Passou parte da sua vida com sua parceira Alexa Ross. Você acha que isso interferiu em algo em sua vida? Pelo contrário. Sarah Josephine foi a primeira mulher americana a se formar em doutorado na área de medicina. Aproximadamente 90% dos LGBTs sofrem ou já sofreram preconceito no mercado de trabalho. Mas nós temos a solução. Devem conscientizar seus funcionários para saberem lidar com a diversidade. Empresas devem aceitar a comunidade LGBT em suas empresas. Conta a capacidade de seus funcionários, não a orientação sexual deles. Isso é tudo, pessoal.